Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 17 de junho de 2025 e este é nosso episódio número 1165. No episódio passado fizemos uma atualização dos números da Guararapes Confecções, que é mais conhecida pela rede de lojas Riachuelo. Tem uma longa história. Vale assistir o episódio anterior, caso você não tenha assistido. O fato é que vimos motivos para olhar um pouco mais aqui, no mínimo, mais esse episódio. Então, ao final do ano de 2024, ela tinha uma dívida bruta de pouco menos de 2 bilhões. Então, convém olhar aqui que houve uma redução expressiva da dívida, né, bastante expressiva. Aqui não está nem calculada a inflação. Também reduziram o passivo e, interessantemente, o patrimônio subiu aqui, né? Bom, nisso tudo aí tem muita contabilidade, né, que pode não necessariamente refletir, e também não necessariamente isso ser de má fé, tá? Mas valoração de certos ativos e coisa e tal. O fato é que caiu muito a dívida, né? Isso em geral é mais confiável. Muito embora, né, mesmo no varejo, a gente tenha vivido aí a situação das lojas americanas com o misterioso risco sacado, né, que era uma maneira de contabilizar, no fundo, débitos com fornecedores e coisa e tal. Bom, ela tem essa dívida de, vamos arredondar para 2 bilhões, vem mostrando aqui um lucro médio de 600 milhões nos últimos 10 anos, né, a referência de média. Nos últimos 5, muito menos, tá? 142. Então, a relação dívida sobre lucro médio dos últimos 5 é desfavorável, é complicado, tá? Em outras palavras, se ela usasse esse lucro para zerar a dívida, né, precisaria de muitos anos, né? Uns 15 anos, né? É muito tempo, né? Por outro lado, ela tem um fluxo de caixa livre que tem sido muito melhor, né, tiradas as médias dos últimos 10 anos aqui, do que o lucro. Então, se você for olhar aqui, daria para pagar essa dívida em algo entre 2 e pouquinho e 4 anos, né? Enfim, só deu vontade de entender isso melhor, até porque os múltiplos dela podem ser enxergados como atraentes, o preço dela comparado a esses lucros aqui, né? Então, menos de 7 anos da média de lucro dos últimos 10 e menos de 5 da média de fluxo de caixa livre dos últimos 5, né? Tem uns ângulos aqui interessantes. Agora eu vou inserir uma fileirinha aqui e vou pegar os números de 2025. Primeiro trimestre, né? É pouca coisa, eu sei. Não diz muita coisa. Mas, enfim, vamos lá. Então, vou buscar as demonstrações financeiras consolidadas. E aqui o patrimônio líquido. 5 bilhões 383. Cai um pouquinho aqui, enfim, primeiro trimestre de uma empresa de varejo, normal. O passivo circulante cai bastante, ó, 5 bilhões 529, perante 5 bilhões 940, né, para um trimestre só. E o não circulante sobe pouco aqui nominalmente, 2 bilhões 324. Então eles continuam reduzindo o passivo. Vejamos as dívidas. Bom, a dívida circulante sobe de 691 para 744. Vejamos a de longo prazo. Cai um pouquinho aqui, 1 bilhão 267. Então fica em 2 bilhões e 11. As relações, bom, a dívida sobre patrimônio piora uma casa centesimal, né? Tá aí na margem de erro, né? E o passivo sobre patrimônio, digamos que melhora 6 centésimos. Então,
O último ano inteiro que terminou melhor foi lá em 2019. Notoriamente, ou notavelmente, antes da pandemia, né? Que realmente deu uma abalada aí no varejo brick and mortar, né? Ou seja, as lojas físicas. Muito embora a Riachuelo tenha site também. Liquidez corrente. Então, ativo circulante, 8 bilhões 230, dividido pelo passivo circulante, 5 bilhões 529. Então, 1,49. O que eu fiz aqui? 1,49. É muito parecido com a liquidez corrente que a Riachuelo, né, terminou o ano passado. Então, sem nenhuma observação aqui. Receita, 2 bilhões 205, comparado com 1 bilhão 993 do ano anterior. Talvez um pouco abaixo do ano anterior, uma vez considerada a inflação. Mas a gente pode colocar aí que está dentro de uma flutuação desprezível, entre aspas. Prejuízo, 27 milhões. Agora, comparemos aqui com o do trimestre anterior, que tinha sido de menos 117. Então, muito melhor. Não é completamente assustador que uma empresa de varejo tenha prejuízo no primeiro trimestre, dada a sazonalidade. De moda também, particularmente. Né? Vamos ver o fluxo de caixa livre. Ó. Operacional, 103, só que negativo. Então, muito pior do que no ano anterior. E de investimento, menos 122. Então, menos 225. Então, muito pior. Tá. Assim, dá para ter alguma informação, alguma sensação, alguma perspectiva nova com esse primeiro trimestre a partir disso aqui que eu peguei, né, dos números das demonstrações financeiras? Sinceramente, não. Não tem. Tá? Isso que eu peguei, talvez lá nos detalhes do detalhe tenha alguma informação que eu passei batido, porque eu não olhei, mas aqui não. Eu estou realmente pensando, tá? Estou em silêncio aqui porque eu estou pensando. Dá vontade de comparar com outras empresas que eu tenho, né? Número por número. Então a gente tem. Deixa eu fazer aqui, ó. Então essa aqui vai ser a Guararapes. E a nossa parceria tem algumas. A Light, por exemplo, né? Então a Light tem uma dívida do seu patrimônio 0,3, passivo do seu patrimônio 1,14 versus 0,37, 1,46. Então a Light ganha um pouquinho. Liquidez corrente 1,86 versus 1,46. A Light ganha um pouquinho. Dívida de, vamos supor, 500 milhões. E lucro médio aqui, vamos colocar de 125 aqui. Então, 4 anos para pagar. Ela tem um fluxo de caixa muito peculiar, talvez assim, muito exagerado até, mas média aqui dos últimos 8 anos, né? Vamos colocar aqui 1 bilhão. 1 bilhão. Né? Então, pagaria essa dívida aqui em questão de meses. Né? E aí que entra aqui, ó, o múltiplo aqui, ó, preço sobre lucro, 4,5, 4, preço sobre fluxo de caixa livre, menos de 1. Isso aqui se isso aqui tem realidade, né? Se esses fluxos de caixa são confiáveis, que vão se repetir no futuro, né? Essa empresa é a mais barata do mundo, né? A Light Brasil. Tem um monte de detalhe nela que acho que não é sobre isso que a gente está fazendo o vídeo, mas vocês entendem por que eu vou tender a ficar, por exemplo, entre colocar mais dinheiro na Allied e colocar na Guararapes, eu
talvez colocaria na Guararapes. Outra empresa comparável, que é uma que a gente tem na carteira, não é uma posição muito, muito grande, mas é a Graziotin. A Graziotin não tem dívida, ponto. Tá? Passivo sobre patrimônio, 0,42. De novo, da Guararapes, 1,46. Liquidez corrente, 2,47. A da Guararapes, 1,49. Então, até aqui o balanço da Graziotin é marcadamente mais tranquilo do que da Guararapes. Os múltiplos, olha, são peculiares também. Não, na verdade, o da Guararapes é que é peculiar. Os múltiplos aqui, ó, preço sobre lucro, 4 vezes, 5 vezes, vai. E aqui o preço fluxo de caixa livre entre 6 e 7 aqui, né? Então, a Graziotin parece melhor, né? Ela só não tem muito volume de transação, não tem tido, né? De uns bons tempos para cá. O que para nossa parceria, às vezes, se torna um ponto de muita atenção, né? Porque, né, vamos olhar aqui a Graziotin. Então, é sempre interessante, é difícil saber assim, se o volume é em ações ou em reais, né? Vamos ver aqui. Essa aqui também não fala. Eu acho que aqui é de ações, né? Enfim, não quero também ficar aqui me emburacando muito, né? O fato é que nós temos aqui um pouco mais de, talvez uns 10 a 15% da nossa carteira seja em Graziotin. E mesmo assim, entre abrir uma nova posição na Guararapes e ir na Graziotin, mais quantitativamente assim, eu iria mais na Graziotin, tá? Pelos números que a gente viu ali. É inegável que a Riachuelo tem uma presença nacional, ela é maior, né? Mas por outro lado, a Graziotin também pode ter espaço para crescer de outras formas. Tem várias questões aí, são empresas de varejo, né? Mas assim, em termos de vídeo e tal, eu fico por aqui na Riachuelo ou Guararapes, sabendo que ela pode se mostrar uma ótima ideia, trazer bons resultados sim para alguém que comprasse ela agora. Não acho isso impossível, tá? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.